do ring light, mas já que ele não tá querendo, né? Então, vamos fazer o quê? Tá de folga o bichinho hoje. Está de folga. Então a gente vai falar hoje por que a gente repete esses padrões que nos machucam, né? Às vezes a gente se pega dizendo, né? Por que eu sempre escolho a pessoa errada, né? Por que eu não consigo dizer não para certas situações? Porque quando eu me percebo, eu estou de novo dentro do mesmo padrão, repetindo o mesmo ciclo, né? Às vezes a gente até faz um trabalho, né? Que é sério. E aí, às vezes, a gente acha que já se sente melhor, né? Às vezes a gente sente que melhorou por fora. E aí, quando a gente vê por dentro, de novo, né? Acontece uma situação e a gente, de novo, tá sentindo aqueles mesmos sintomas, né? Aquelas mesmas emoções, aqueles mesmos sentimentos. Vocês já se perguntaram por que isso acontece, minha gente? E isso acontece com todo mundo, tá? Olha, tem uns que não falam, ficam quietinhos, só calado, mas isso é padrão, tá? Todo mundo passa por isso, né, gente? Porque todos nós tivemos, né, uma infância. E todo mundo foi moldado na infância de alguma maneira, tá? Então, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho, mas por que essas coisas acontecem, né? E eu vou falar para vocês também, assim, como é o caminho da cura, né? Então, esse é um tema que eu já trabalho há muito tempo. Só curso da criança interior, já fiz acho que 13 online, né? Mais uns presenciais, vários. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa sempre estar revisitando, porque são camadas, né? Inclusive, eu vou falar hoje das couraças, né? Do Reishi também, como é que a gente manifesta no corpo físico, inclusive, como doenças e tudo mais, né? Mas existe um caminho para a gente ir resolvendo gradativamente isso. Mas, assim, é um trabalho que a gente precisa querer. Né? A gente precisa querer, a gente precisa trabalhar com paciência, principalmente. A gente tem que ter muita paciência, porque não é uma coisa assim, ó, que acha e já resolveu. Não é. A gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando e as coisas vão acontecendo. Então, assim, o que aconteceu não foi nossa culpa, né? Que é uma coisa muito comum da gente. A gente carrega muitas culpas, né? Principalmente quando a gente revisita esses lugares de dor, né? Da infância, às vezes a gente nem quer. Muita gente não gosta, corre de terapia por esse motivo, né? Acha que vai doer tudo de novo, né? Por quê? Porque a gente vem desse lugar infantil, né? Então, eu sou uma criança ali de 2, 3 anos. É óbvio, ali eu não tinha recurso nenhum para lidar com aquilo. E quando eu tenho esse medo de resolver hoje, eu estou com esse pensamento de uma criança de 3, 4 anos de idade. Não de uma adulta de 30, 40, 50, que já tem muitos recursos, né? Então, parece que esse monstro é muito grande, mas quando a gente olha para ele daqui, desse lugar de uma pessoa adulta e madura, isso aqui baixa muito, né? Essa dor não é tão grande, né? Esse sofrimento não é tão grande, esse monstro não é tão feio assim. Então é uma coisa legal da gente perceber isso, que a gente como adulto, né? Esse conceito do rematernar, né? Repaternar, que é o reparent, né? Conceito muito famoso hoje em dia, que é isso, a gente tomar a responsabilidade. Não foi nossa culpa, mas a responsabilidade agora é nossa. Né? Então é muito importante a gente ter isso muito claro na nossa vida, né? Que se a gente não cuidar, ninguém vai cuidar. E a gente vai ficar andando ali em círculo, arrancando os cabelos ali no fundo do poço e não sai nunca. Não sai, porque ninguém vai te tirar de lá. E essa é a questão. A gente, nessa mentalidade infantil, a gente está lá ainda esperando que alguém faça. Né? Porque uma criança, ela sempre espera que alguém faça para ela, né? Então, quando a gente está nesse lugar infantil, a gente quer que alguém resolva. Então, sempre é do lado de fora. A gente sempre quer que alguém dê um jeito. Mas não vai ter ninguém para resolver, a não ser a gente mesmo. Né? Então, vou falar um pouquinho dessa origem aqui. Né? A gente não nasceu assim. A gente não nasceu desse jeito, com essas feridas, com esses traumas, com esses conceitos. Né? A gente não nasceu assim. A gente foi formatado. Assim, a gente foi formatado. Então, isso é uma coisa que a gente hoje já sabe que é possível reconfigurar tudo isso. O nome disso chama-se plasticidade sináptica, né?
A gente pode reconfigurar qualquer conceito que tem dentro do nosso cérebro, né? Então, a gente pode mudar tudo isso, sim. Então, hoje a gente já sabe que isso é possível. Há décadas atrás a gente achava que não, né? Então, as feridas emocionais da infância, elas se formam, né, dentro desse ambiente que a gente viveu. E não importa, gente, às vezes teve gente que estava num ambiente mais insalubre, tem outras que não, mas todo mundo passou. Em algum momento a gente foi negligenciado, sabe? Nossos pais se irritaram, a gente ficou sozinho. Tudo isso é motivo de trauma para uma criança, né? Tudo isso é motivo de trauma. Então, essa reconfiguração, né, inconsciente, a gente precisa trazer para o consciente para fazer. O inconsciente ele foi configurado naquela fase. E hoje eu preciso ir adentrando essas camadas da minha psique para trabalhar isso de novo, né? Como é que eu faço para trazer esse conteúdo à tona, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, o primeiro trabalho, gente, que a gente precisa fazer é deixar o nosso sistema saber que a gente já tem condições de lidar com isso. Então, quando vem uma gotinha de informação, a gente sofre, ou seja, fica com aquela mentalidade da criancinha lá, o sistema vai entender que você ainda não tem condições de lidar com isso. E o que ele vai fazer? Guardar de novo, né? Então, volta de novo para o inconsciente. E aí a gente vai formando essas máscaras de proteção, né? Essas couraças, né? Para agradar, para esconder, para fugir, para controlar. Por quê? Porque a gente acha que precisa fazer isso para sobreviver. Porque quando a gente era criança, precisava, né? Então, isso é bem sério, gente. A gente precisa muito assim, ter consciência, né? Às vezes, a gente está adulta, né? Adulta, e o nosso comportamento ainda é tentando proteger aquela criancinha, aquela menininha. E a gente acha, né, inconscientemente, que ela ainda está indefesa ali. Ela ainda está precisando dessa proteção, né? E esse é o trabalho, a gente precisa começar a se responsabilizar e deixar essa criança ser criança. Sei lá, a nossa criança interior não cresce, tá? Ela não fica adulta. Você não vai adultecer com a criança. Tem gente que muita gente me perguntou isso. Eu vou lá e faço o quê? Faço essa criança amadurecer? Não, gente, criança interior é uma instância da nossa psique. É a instância mais sagrada da nossa psique. É onde está a nossa criatividade, é onde está a nossa alegria, é onde está a nossa espontaneidade, é onde está, por isso que eu digo, meditem, meditem, o nosso estado de presença. Tudo isso está dentro dessa instância que a gente chama criança interior. Então, olha a importância dessa instância. Todos os teus dons, todos os teus talentos, está tudo nesse lugar. Se esse lugar está trancado a 7 chaves e cheio de feridas, cheio de espinho ali, não me toque, imagina como é que está a tua vida. Então tem muita coisa para a gente fazer ali. Eu vou falar para vocês agora um conceito muito famoso, tem um livro muito famoso da Lise Bourbeau, não sei se vocês já ouviram falar, As 5 Feridas, né, emocionais da infância. Esse livro é muito legal. Ele conta assim uma linguagem bem simples, bem acessível. Eu sempre indico nos cursos para todo mundo comprar e ter em casa mesmo, porque você começa a reconhecer muito do comportamento só de ler o livro. Assim, ele é bem básico, bem padrão. Então, deixa eu ler para vocês aqui um conceitozinho que ela fala. Alice Bourbeau, ela nos mostra que a maior parte dos nossos sofrimentos na vida adulta, nos relacionamentos, na autoestima, na comunicação, nas escolhas, nasce das feridas emocionais vividas na infância. Essas feridas surgem quando, em algum momento da nossa formação emocional, veja bem, emocional, nossas necessidades não foram completamente atendidas como a gente esperava que fossem. Então, a questão não é o que aconteceu, é como a gente entendeu. Né? Às vezes a gente queria só brincar, queria atenção 100% ali dos pais, mas os pais tinham que trabalhar, a mãe fazia as coisas de casa antigamente, né? O pai ia trabalhar. Só da criança não ter essa atenção já é motivo dela começar a ter umas quebras emocionais ali. Né? Porque a criança, a gente nasce num processo totalmente narcísico. Né? O mundo gira ao nosso redor.
Então, quando a gente está na barriga da nossa mãe, nós viemos em primeiro lugar. Antes dela se nutrir, ela nos nutria, né? A gente sempre vem em primeiro lugar. Quando a gente nasce, esse conceito vai sendo invertido, né? A gente vai deixando de ser o centro e vai começando a caminhar na vida sozinho, né? Então tem um conceito do Winnicott legal, né? Da mãe suficientemente boa, e quem teve uma mãe boa foi a mãe que deixou vocês se virarem na vida. Porque aquela mãe boa demais, que faz tudo, não é uma mãe boa, viu? Quando você cresce, isso aí é muito pior de reverter. Então, a gente lida melhor com a falta do que com o excesso. Tá? Então, para a psique é melhor faltar, porque se faltar, ela se desenvolve saudavelmente. Se tiver excesso, ela atrofia. Então, isso é bem sério. Todo mundo acha que... Todo mundo é a queixa da mãe, né? Mas olha, mãe que não foi muito tão boa, foi uma ótima mãe, tá? A mãe boa é aquela que foi suficiente, não mais do que o necessário, tá? Então, ó, quais são as feridas que ela identificou? E essas, não só ela, né, gente? Isso é um estudo realmente de muitos anos, séculos já, né? Então, a ferida principal do ser humano chama-se rejeição, tá? Essa é a mais profunda. Essa todos nós temos, só que nível diferente. Então a gente fala, não tem problema com a rejeição. Tem, né? Ela está muito, né, escondidinha ali. Todos nós temos. Agora, tem níveis, né? Tem pessoas que realmente têm um nível muito elevado. Qual seria um nível muito elevado? Aquela sensação de que você não deveria existir. Então, uma criança que, por exemplo, às vezes a mãe engravidou, era muito novinha, ou não era casado, ou o cara não assumiu, sei lá o quê, e aí pensou-se, ou tentou um aborto, ou não podia ter, ou sei lá, teve que esconder. Imagina, então a criança na barriga já começou a sentir que ela não deveria existir. E aí esse conceito só aumenta, né? Porque ela já vem com esse conceito, e aí começa... Então ela sai dali da barriga, o que ela entende? Uma criança que foi rejeitada desde a barriga, que ela não tem lugar nesse mundo. Ela não deveria estar nesse mundo. E aí isso aí é uma ferida que é das mais profundas, né? Essa é bem complicada mesmo, tanto que geralmente o processo mais longo de tratamento é na ferida da rejeição, né? Então, quando é que ela acontece, a ferida da rejeição? Normalmente ela está gravidez, né, durante a gestação, e basicamente é ali que se forma essa primeira etapa da ferida, e logo nos primeiros anos de vida, né? Então, quando se estabelece ali, vai embora. E na vida adulta, o que uma pessoa que foi rejeitada ou sentiu essa ferida da rejeição lá, o que ela tem na vida adulta? Ela morre de medo de ser abandonada. Ela tem um perfeccionismo, ela tenta agradar todo mundo. Então, ela nunca é ela mesma. Ela se molda para caber. Por quê? Porque ela não deveria estar ali, ela não deveria caber, ela não deveria. Então, ela nunca acha que o que ela é suficiente. Ela sempre tem que fazer, sabe, um processo maior, ela tem que se esforçar muito. Então, são pessoas que se isolam facilmente, são pessoas que têm um processo de autossabotagem assim, absurdo. Os maiores sabotadores são os rejeitados. Então, veja, essa é uma das coisas que a gente mais deveria estar olhando, né? Rejeição. Tá? A segunda, que ela cita lá no livro, é o abandono, né? O que é abandono? Quando a criança ela não teve o cuidado, ou ela não sentiu, né? Ela não sentiu amada e cuidada e atendida nas suas necessidades de forma constante. Então, o abandono ele não é uma coisa isolada. Um dia aconteceu, não. Constantemente tinha essas falhas. A criança percebeu isso. Então, normalmente, ela não vem da barriga, né? Ela não vem da gravidez. Normalmente, é depois que nasce, né? Então, se não aconteceu isso, seja porque os pais não estavam ali fisicamente presentes o tempo inteiro, não tinham os vínculos emocionais ali necessários nesse primeiro momento. As pessoas que passaram por isso, quando crescem na vida adulta, aí tem um negócio que dói demais, que chama dependência afetiva.
Por quê? Porque quando ela consegue pegar alguém ali que ela sente qualquer vínculo emocional, ela não quer nunca mais largar. Porque tem essa ferida lá, de que tinha falhado, né? Tinha, ia e vinha, ia e vinha. Então é um apego excessivo, dependência emocional, sensação de vazio, aquelas pessoas que parecem que sempre vão ser abandonadas, sempre vão ser largadas, parece que nunca tem o suficiente, nunca ninguém ama o suficiente, enfim, essa autocobrança, assim, aquelas pessoas pegajosas, sabe, mesmo assim, em relacionamento. Então, se você tem esses sintomas, vem da ferida do abandono. Humilhação, né, que é a terceira. A humilhação é quando a criança foi exposta ou ridicularizada, ou comparada, envergonhada em suas necessidades, né, ou comportamentos. Aqui acontece muito já na escola, então pode ver que não é uma coisa logo na primeira infância, né, no comecinho. Geralmente é um pouquinho já na segunda parte da infância, né. Então, quando a criança é constantemente comparada, exposta, ridicularizada, às vezes os pais brincam, né? Faz aquelas brincadeiras ali com família, entre os irmãos, isso é bem comum de acontecer também. Aí compara, né? E tem aí a criança vai se sentindo humilhada, ridicularizada. Às vezes a criança vem mostrar uma coisa, a criança não sabe fazer nada perfeito ao nosso entendimento de adulto, né? E aí quando ela mostra um desenho, alguém ri, alguém não acha, diz que está torto, essas coisas básicas, isso aí vai envergonhando a criança, então ela vai recolhendo, né, toda essa capacidade criativa dela, né, toda essa parte mais intuitiva, mais artística, isso aí geralmente é totalmente recolhido. Quando cresce na vida adulta, o que acontece? Aqui entra um negócio interessante, moças que estão ouvindo aí. Quem tem muita dificuldade com a estética, quem tem aquela coisa de tem que ter o corpo X, tem que harmonizar tudo, tem que seguir o padrão da moda, da beleza, do isso, daquilo, querido, da humilhação. Então, a vergonha do corpo, a extrema necessidade de moldar o corpo, né? A necessidade de agradar, de estar na moda, de estar update com tudo, se sente extremamente culpada por tudo. Então, é da humilhação. Então, a gente vê aí como o feminino foi humilhado, né? Porque as mulheres hoje estão, né? Tá triste esse negócio da questão estética, né? E vem dessa ferida aí, tá, minha gente? Então, a quarta ferida, traição. O que é a ferida da traição? Ela surge quando uma criança confia e se sente traída. Então, às vezes, são promessas que são feitas e não são, sabe? Na volta a gente compra. Quem não passou por isso, né? Na volta a gente compra. Então, ela sentiu alguma promessa quebrada, né? Abandono por parte de figuras de confiança. Então, as pessoas, a titia já volta, a mamãe já volta, o papai já volta, e não volta, né? Então, enganar a criança, sabe? Antigamente, hoje em dia, ainda bem que a educação positiva não tem né, instruída a não fazer isso, mas antigamente os pais saíram de casa, saíram escondido, né? Tinha muitas essas coisas antigamente, ferida da traição. Né? Então, uma criança que passou por esses processos entendeu isso, né? Porque alguém falava uma coisa e não cumpria, ela não podia confiar, né, no núcleo que estava ali próximo dela, que era o núcleo de confiança dela. Então, imagina como é que uma criança dessa cresce. Ela tem uma extrema dificuldade de confiar. A pessoa que tem dificuldade de confiar, a pessoa que é muito ciumenta, que precisa ter controle de tudo, ela precisa ter controle de tudo, é uma pessoa que passou por essa ferida. Tá? E a ferida, a última, né, a quinta ferida, tem mais, tá, gente? Essas são só as principais, né? Porque quando a gente vê essa, a gente já vê, né, as mazelas da humanidade, né? Mas tem algumas outras mais, vai se quebrando, né, em outras. Mas a quinta e última que a gente vai falar hoje é que é a injustiça. O que é a ferida da injustiça? Ela aparece quando a criança sente que ela não é respeitada dentro de casa, que as suas emoções não são validadas, né? Então, ela precisa ser forte, ela precisa ser perfeita o tempo todo. Aí aqui é outra que quem é que não teve, engole o choro?
Deixa de besteira, isso é besteira, né? Tá chorando por causa disso, tá chorando por causa de besteira. Então, assim, se a criança... Olha, outra coisa legal aqui também, que acontece muito até hoje, né? Eu já vejo muitos pais fazendo este pequeno equívoco com as crianças, às vezes a criança está com medo, né? Ah, tem um monstro, tem um fantasma. E aí, para que besteira, não tem monstro nenhum não, menino. Vai lá que não tem monstro nenhum. Se a criança está dizendo que tem um monstro, não tem um monstro. O pai tem que ir lá, ou a mãe, ou algum responsável ir lá. Vamos lá, vamos matar o monstro, né? Vamos botar o monstro para correr. Porque para a criança é real, aquilo existe, né? Então a gente não pode invalidar o que a criança sente, o que ela acha, né? E forçar ela essa perfeição, essa força que ela ainda não tem estrutura para isso. Então a gente tem que pensar que uma criança, a gente está falando da primeira infância, né, gente? De barriga até 7 anos. A criança não tem nenhum cérebro formado. Ela nem tem ainda o lugar onde processar isso. Ela nem tem essa parte do cérebro ainda pronta. Né? Então, não tem como a gente cobrar uma coisa da criança, entender a criança, sabe? Ela não tem essa capacidade, né, gente? Se o adulto que está cuidando dela ainda não tem, que dirá a pobre da criança, né? Então, imagina uma criança que passou por essas feridas da injustiça, o que ela cresce, como ela fica? Rígida. Mas é uma rigidez, uma autocobrança, ela não consegue ser espontânea. Tem um bloqueio na espontaneidade. Então, por aqui, só por essas basiquinhas aqui, a gente já consegue ter uma noção bem boa, né? De onde é que estão as nossas feridas. E aí eu até coloquei hoje, que eu tinha feito um post lá, né? Que é um exemplo que eu sempre dou no curso, né? Que é assim, se você tem uma ferida na mão, e aí tu bota uma luva, né? Então, esquece da ferida. Aí chega alguém, todo mundo que pega na tua mão, seja para cumprimentar, seja um amor, né, que segura aquilo lá, por mais delicada que a pessoa segure, vai doer, vai machucar. Né? Aí o problema não é o toque, o problema não é a pessoa, o problema é a feridinha que você tem ali. Enquanto você não sarar essa ferida, ela vai doer. E não importa quem toca. Então a gente acha que é os namorados, os maridos, os amigos, os chefes, todo mundo é tóxico, todo mundo... Só que está em você. Está em você. Foi interessante, eu vi esses dias uma matéria aí que era um estudo que eles fizeram, eles pintaram uma cicatriz no rosto de alguns jovens, não sei se vocês viram isso. E achei super interessante que eles explicaram primeiro, né, para o jovem que pintar uma cicatriz, eles iam sair, dar uma volta lá, né, no ambiente lá que tinham, socializar um pouco e observar se existia algum tipo de tratamento diferenciado por eles terem uma cicatriz. A cicatriz era bem assim no rosto, visível, né. E aí o maquiador pintou, né, todo mundo. E aí todo mundo deu uma olhadinha no espelho lá e eles foi passar o fixador lá, o negócio. E aí o pessoal saiu, só que ele limpou, quando ele foi terminar, ele limpou. Então todo mundo saiu da sala sem ter nada no rosto. E saíram por lá passeando e achando que estava com a cicatriz. Todo mundo, quando voltou, relatou que eles tiveram... Aí todo mundo olhou e tinha preconceito, todo mundo isso, todo mundo aquilo. E esse experimento faz parte de um estudo, né? Que é isso, o que você acha que tem... é a forma que você entende que todo mundo te olha e te trata. Né? Mas 100% disso que mudou o jeito das pessoas tratarem porque eles tinham uma cicatriz, sendo que não tinha nenhuma cicatriz. Então é assim, se a gente tem uma dessas feridas, todo mundo que interage com a gente está usando esse óculos. Né? Entendeu? Então se eu tenho a ferida, por exemplo, da injustiça, eu vou ser rígida com todo mundo, eu vou ter autocobrança com todo mundo, eu não vou conseguir ser espontânea com ninguém. Não importa quem é a pessoa, eu não vou conseguir, porque é eu que não consigo. Então a gente acha que o mundo todo que lida com a gente de uma maneira, mas não é daqui para lá. É tudo espelho, né? Quando a gente fala espelho parece clichê, mas não é não. Essas feridas, elas não surgem simplesmente, né? Grandes traumas, né? Ela não diz,
é um trauma, eu tenho um trauma. Não, elas não surgem assim, sabe? Um bloqueio, meu Deus, é por causa da minha ferida da rejeição. Não é, não. É sutil. Essas coisinhas, elas vêm assim sutilmente, é uma repetição fina ali, sabe? As coisinhas vão acontecendo e cada vez que passa ali de novo, cada vez que passa de novo, vai ficando mais forte, mais forte. Então, quanto mais tempo a gente demora para tratar, pior vai ficando. É literalmente uma ferida, né? Quanto mais tempo você demora, mais ela vai infeccionando, né? Vai crescendo, né? Daqui a pouco o tratamento é muito mais sério, chega uma hora que é quase irreversível. Então, quanto mais tempo a gente passa postergando isso, pior vai ficando. Então, a dor que a gente sente hoje não é de agora. Você sempre sentiu isso. E aí a gente faz o quê? Enfia a goela abaixo. Continua fazendo a mesma coisa que a gente acha que fizeram com a gente lá. Então, quando a gente se sentiu rejeitado, quem é a primeira pessoa que se rejeita? Eu mesma. Então, eu não aceito meu corpo, eu não aceito o amor de ninguém, eu não aceito nada de ninguém. Então, toda vez, se eu sofrer a injustiça, eu sou injusta. Eu sou injusta. Então, todas as feridas que eu tenho em mim, e a gente tem todas, já disse, dependendo do grau, né? Mas as de muito grau elevado, eu pratico isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque é meu modus operandi. Ela está ecoando aqui, ela está ecoando aqui em mim. Então, é a forma que eu aprendi a lidar com o mundo, foi desse jeito. Né? Então, esses conceitos é mais para a gente entender, né? Que a gente precisa aprender a lidar com esse emocional. Então, são escalas, né? Se eu não tiver nem a coragem de olhar, se eu não aprender a lidar com esse emocional, se eu não observar meu corpo, porque meu corpo tem as coraças, eu vou já falar aqui das coraças do Reich. Então, assim, meu corpo, ele está gritando essas feridas o tempo inteiro, como? Em forma de sintomas. Os sintomas do meu corpo são padrões dolorosos que eu vivo e que eu não sei sentir. Como eu não sei sentir, o meu corpo sente. Então, isso é muito sério, né, gente? É muito sério. A gente precisa abrir essa consciência. A gente precisa ter realmente seriedade no processo de cura, né? De reconfigurar, né? Essa amorosidade com a nossa criança, né? Esse conceito do reparent é a coisa mais fenomenal que já colocaram, né? Tudo que não deram para sua criança, que você acha que não recebeu lá, quem tem a obrigação de dar agora é você, que já é um adulto. Não é? Então, pegue sua criancinha e cuide dela da maneira que você acha que não foi cuidado. E aí, quando é que a gente se cura, por exemplo, da rejeição, que é a mais grave? Quando o mundo inteiro pode ter me rejeitado, mas eu não me rejeito. No dia que eu não me rejeito mais, eu estou curada. Então, esse é um processo bem interessante, né? E aí o corpo, minha gente, ele lembra o que a gente tenta, né, enfiar ali, né? No emocional, não quero sentir, mas o corpo lembra. O corpo lembra a gente o tempo inteiro. Inclusive, esse conceito das couraças, né, do Reishi, tem até um método, né, que é o body talking, né, que pelo formato do corpo, a gente já sabe qual é a ferida da pessoa. Olha que doido. Por quê? Porque o corpo se molda de acordo com a tua psique. A gente acha que é mentira, mas não é não. Você fica em pezinho, sem abrir a boca para dizer nada, a gente dá um laudo todinho, e é exatamente o que aconteceu na sua infância. Então não é milagre, não. É porque o corpo, ele carrega essas couraças. Tudo que a gente não consegue assimilar emocionalmente, o corpo toma para ele e aprende a se defender emocionalmente, sozinho. Então, isso é bem interessante, né? Então, onde é que estão localizadas essas principais couraças? Olho. Tá? Então, quanta gente usa óculos desde novinho? Couraça.
Oral é gagueira, é medo de falar em público, né? Quando a gente tem problema de garganta, tireoide, não sei o quê, cervical, torácica, por isso que a gente olhou, bateu o olho, a gente já sabe, diafragmática, abdominal e pélvica. Então, mulheres, na cura do útero, a gente trata muito isso, né? A pelvis também se acumula muita coisa. Então, basicamente, esses são os pontos principais onde os sintomas vão se enrijecendo. E aí, depois vem o quê? Doenças físicas, né, comportamentais e tudo mais, e vai embora, né? Então, se você tem dificuldade, por exemplo, de receber elogios, se você respira mal, então, olha só, o Brasil hoje, 48% da população brasileira se queixa de ansiedade. O que é ansiedade? Falta de oxigenação no cérebro, né? Então, o Brasil, ele tem o diafragma fraco, né? A população brasileira tem o diafragma fraco, então respira mal. Então, se você não tem dificuldade de receber elogio, se você respira mal, se você sente vergonha do seu corpo, e olha o desespero aí das mulheres, agora os homens também, todo mundo se reformulando, se ajeitando. Tudo isso são couraças e são derivadas das feridas emocionais da infância. Olha que doido, tá? Então, como é? Deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui, que horas tem aqui, só para ver. Né? Não quero fazer essa muito longa, não. Então, só para falar para vocês rapidinho aqui do conceito das couraças, né? O Reis é um psicanalista fantástico, assim, ele trouxe uma grande contribuição, né, para esses tratamentos todos, né? Ele foi discípulo direto do Freud, e aí ele trouxe essa visão, né, que na época revolucionou, né? Revolucionou tudo que tinha de estudo e tal, que as emoções não ficam apenas no conceito mente, nessa coisa sutil e abstrata, porque até então todo mundo dizia isso, né? Só se pregava isso, porque não tinha tantos estudos e evidência. E ele foi o primeiro cara que veio e disse, isso vai para o corpo, 100%. E aí provou por A mais B, né? Então veio esse conceito todo, né? Quando a gente vive trauma, frustração, quando a gente é obrigado a reprimir emoções, né, na infância, por exemplo, engole o choro, né, essas coisas, tudo, os lares que não podia ter medo, tem outros lares que não podia ter raiva, né? Então tudo isso que a gente foi engolindo, nosso corpo tensiona certas regiões para se proteger. Tá? Então essas tensões, elas vão se consolidando como couraças emocionais. Então daí vem as couraças, né? Então, o que são couraças? São as defesas físicas e energéticas que moldam a nossa postura, nossa respiração, nossa expressão facial, nossa sexualidade, nossa forma de sentir o mundo. Para quê? Para a gente sobreviver. Porque uma criança, quando ela enfrenta esse desafio das feridas, ela arruma uma maneira de quê? De sobreviver. Ela tem que passar por aquilo. Ali é pura e simplesmente subsistência, minha gente. A criança, se ela não receber os cuidados básicos, ela morre, né? Um bebezinho, se ele não tiver a comida, ele alguém limpar essas coisas, ele botar ele para dormir, ele morre. Então, a criança, ela vai entendendo que ela precisa do basiquinho ali. E ela vai se moldar da maneira que for preciso para ela receber isso. Por quê? Para ela sobreviver. Mas ali, quando é bebezinho, até 4, 5 anos, precisa. Depois, não mais. Só que aí já criou um modus operandi, já configurou. E aí vai embora. Então, o corpo, ele se molda a isso, tá? Então, por exemplo, vou dar uns exemplos para vocês. A ocular, né, que é a do olho, né? Dificuldade de ver. E aí, ó, até essa questão física mesmo, a quantidade de gente que usa óculos, né? Muita gente liga a questão de, mas está na frente do computador, na frente do celular o dia inteiro. Não é só isso, não,
minha gente. É a dificuldade de ver a realidade como ela é. Olha, óculos é a melhor coisa do mundo para quem tem essas feridas de não consegue encarar ninguém, olhar nos olhos. A dificuldade que as pessoas têm de olhar nos olhos umas das outras é enorme, enorme. Sabe? A visão confusa, tudo isso tem a ver com essa couraça, né? A couraça oral. Fala confusa, contida, compulsiva. Gente, o que mais tem, gente? Olha a dificuldade da comunicação de todo mundo. Por que, que os relacionamentos hoje não fluem? Ninguém consegue se comunicar. Alimentação desregulada. Todo mundo come por ansiedade. Tudo isso são couraças. Tá? No peito, bloqueio emocional, dificuldade de amar, de receber amor, de dar amor. Tudo isso são couraças. Pélvica, pélvica, mulheres, olha, a pélvica aqui, o negócio é tão monstruoso, gente, que eu fiz um curso só para isso, né? Repressão da sensualidade, da sexualidade, vergonha do corpo, problemas ginecológicos, é uma novela, né? Então, assim, o corpo, ele grita, né? Ele grita, o que a mente tenta calar, né? O que o emocional tenta não sentir. Não tem como esconder. É aquela coisa que empurra um lado, o outro pula, né? Sabe a teoria do cobertor curto? Puxou aqui e descobre lá. É mais ou menos isso que acontece. A gente acha que tá abafando, né? A gente acha que tá, não, né? Minha rejeição eu botei lá no fundinho da gaveta, você que pensa. Ela tá gritando em todos os teus poros. Todo mundo ao teu redor está sentindo. Tudo que foi reprimido se manifesta em dores, em doenças, em bloqueios, no modo que a gente se relaciona, sabe? Então, assim, vocês querem uma boa notícia para a gente terminar hoje? A boa notícia é que assim como o seu corpo aprendeu a se proteger, ele pode aprender a se libertar, né, gente? Sabe? Tem práticas integrativas hoje, tem escrita terapêutica, tem respiração, tem meditação, tem consciência corporal, tem tantos métodos para desfazer essas couraças, para reeducar as emoções, sabe? Inteligência emocional. Tem muitas coisas. Então, se você foi rejeitada na sua infância, hoje você pode ter medo de se expor, por exemplo. Você tem medo de se expor. Começa, faz um curso de oratória, vai treinando, vai fazer teatro, vai sei lá o quê, vai começando, vai trabalhando teu emocional, vai para terapia e vai começando a caminhar de volta para esse lugar que em algum momento você foi. Então, assim, se você foi controlada, hoje provavelmente você é controladora, você se anula muito. Né? Então, a questão da pessoa muito controladora é que ela se anula muito também. Então, se você for muito criticada, hoje você se sabota demais, você exige perfeição de tudo. E aí aquela pessoa que nem começa, por quê? Porque tem que estar tudo muito perfeito. E o que é perfeito? Ninguém é perfeito. Né? Se você só sobreviveu, se você às vezes encontrou uma forma de sobreviver. Né? É a única maneira. Mas isso, né, gente, é quando a gente era uma criança. Hoje a gente já é um adulto. Agora que você já salvou a criança, a gente está sufocando esse ser humano, esse adulto que a gente se tornou. Né? Então a criança, tudo bem, ela está salva já. E o adulto, condenado a viver ciclos e ciclos e ciclos repetitivos. Né? A gente precisa pensar sobre isso. Uma dúvida aí, meu povo? Acho que deu por hoje, né? Esse é um tema que é meio indigesto, né? Assim, meio indigesto, né? Alguma dúvida aí? Querem perguntar alguma coisa? Tudo certo? Uma letra só boa notícia. Então, é exatamente isso. Tem a parte boa de inglês, tem a parte boa. Tá? Então, tem o lado que, porque teoricamente é ruim, mas não é tão ruim não, né? Às vezes a gente estava ali naquela situação que não tinha muita escolha, né? Exame a realidade como ela é, fala, rejeição, alimentação, peitoral, pélvico. Isso. Depois me manda manda no WhatsApp que eu te mando, Jim, o resumo.
desse. Na verdade, tem uma tabela do. Se botar no Google, a gente vê. É muito, muito enorme. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ela fácil aqui. É, ó. Couraça ocular, dificuldade de ver a realidade, olhar no olho, visão confusa. Couraça oral, fala contida, compulsiva, alimentação desregulada, ansiedade. Couraça de peito, bloqueio de emoções, dificuldade em amar, dificuldade em receber amor. Couraça pélvica, repressão da sexualidade, vergonha do corpo, problemas ginecológicos. Esse é só um resuminho bem basiquinho que eu tinha colocado aqui. Aí, ó, a ocular é testa, olho, couro cabeludo. Essas quedas de cabelo, esse monte de gente aí, queda de cabelo, todo mundo fazendo terapia capilar, né? Então, ó, a oral, mandíbula, boca, língua e garganta. A cervical, pescoço e nuca, né? Torácica, peitos e ombros, sabe aqueles ombros caídos? A gente observa, por isso que eu estou falando assim, é muito legal o estudo do Reishi. Nossa, eu amei fazer, eu amei estudar isso, porque se tu bate o olho na pessoa, tu já tem todo o diagnóstico. É muito legal, é muito legal. Só para a gente se auto-perceber e buscar tratar isso, exatamente. É muito legal. Barriga, víscera, vergonha, sensação de inadequação, autocensura. E olha o que mais tem, aquelas barrigonas, né? Tu vê aquelas senhoras, aquelas barrigas enormes ali. O que tem ali, meu filho? O que tem ali? Tem muita coisa. Diafragma e plexo solar, né? Que é essa região aqui do nosso abdômen aqui, né? Respiração bloqueada, controle excessivo das emoções. É muito legal isso, né? Interessante. Mais alguma dúvida, minha gente? É? Tem alguma tabelinha dessa que diz que pode ser feito, tipo exemplo que você deu sobre fazer teatro? Tem muita coisa. No Google, se tu colocar lá sobre as couraças do Reich, tu vai achar muita coisa, Nath. Muita coisa legal. E aí depende do que você reconhece. É legal no primeiro momento você se autoanalisar, né? Você se autoanalisar, onde que tu sente mais que está teu bloqueio, e ali tu começar a trabalhar por ali, porque a autopercepção ela é muito mais poderosa do que, obviamente, qualquer tratamento. A pessoa vem dizer, olha, fulano, tu tem um bloqueio aqui, tá bom, até tu aceitar aquilo, ó, tome, né? Leva muito tempo. Então é muito interessante quando a gente se autopercebe. Então, olha, sabe aquelas pessoas que não conseguem se comunicar, não conseguem falar, não conseguem dizer não, se esconde, foge de tudo, não sabe se expressar, morre de medo de qualquer coisa, fazer uma live, né? Nem pensar, dar uma aula, falar em público. Então, assim, essa pessoa tem um problema moral. A pessoa tem um problema moral, com toda certeza. Né? E aí, ok. Então, e aí, ó, observa. E a fome afetiva? Será que é uma pessoa compulsiva em algumas coisas na vida? Será que é uma pessoa que é muito carente emocionalmente também? Acho que eu tô com todos. Vive Regi, minha flor. Olha, mas todos nós temos, tá? Todos nós temos todas essas feridas. Só que a gente tem que ver quais é que atrapalham a nossa vida hoje. Tá? Qual dessas dificuldades hoje traz uma complicação para o teu dia a dia? A gente começa por essas. Então, é bem por essas que a gente começa. Aí é muito legal, porque, por exemplo, pescoço e nuca, medo de se posicionar, rigidez e ansiedade. Gente, todo mundo é ansioso. Todo mundo vive com isso travado. Então, problema de tireoide é uma coisa super comum. Né? As mulheres quase todas têm problema de tireoide. Medo de se posicionar. Rigidez, ansiedade. Então é muito legal isso, né? Tem várias questões, né? Essas coraças, elas não são defeitos, tá, gente? Fique bem claro isso. Não são defeitos, são tentativas de sobrevivência. Então, por que o teu corpo fez isso? Para te ajudar a sobreviver quando tu era pequenininho lá, que não tinha outro recurso. Então, vamos ajustar o que precisa ser ajustado para que essa criança chegue numa idade que ela consiga se virar. Então, é isso que acontece, né? Só que o que acontece? Elas ficaram cristalizadas no nosso corpo. Então, a gente hoje tem que tirar. E yoga é uma coisa muito legal.
A yoga, né? Olha, se você fizesse yoga, sem ser só essas posturas, essas coisas aí que o povo faz, atividade física e diz que é yoga, se praticar yoga mesmo, por isso tudo e mais algumas coisas. Gente, a yoga é um santo remédio. Só que vocês sabem que yoga não é só essas posturinhas, né? Yoga é algo mais, né? Se você tá ali só naquela coisa, mas se deixar aquela coisa entrar, né? Aquela postura. Lembra? O asana é uma postura fácil. Se você não consegue ficar 5 minutos na mesma postura, tu não está fazendo yoga. Está fazendo exercício físico. Então vai para yoga, que você vai curar muita coisa. Porque as couraças, elas estão no corpo físico, né? E aí é uma coisa muito legal, que o Reich falava muito isso quando ele ia explicar, né? Ele dizia, a gente pode amolecer sem desmoronar. Olha que lindo isso. Porque qual é a sensação que a gente tem? Nossa, eu estou rígida ali, que é para me manter aqui em pé, né? Se eu der uma afrouxadinha, vai desmontar tudo, né? Porque a gente tem essa percepção infantil de que a gente ainda não tem força de lidar, né? Com esse emocional. Só que a gente já tem. A gente já tem, então a gente pode amolecer sem desmoronar. Então é só começar esse processo da libertação das couraças, né? Vai devagarzinho, com segurança. E se a gente se sentir segura no processo, a gente vai embora. Então, assim, a gente precisa ir devagar, porque não é força. Não é força, é escuta. É você sentir que sente. É uma respiração consciente, é um toque consciente, é micromovimentos. Então, não é uma coisa que ai meu Deus, eu vou fazer e amanhã eu tô. Não, não é. São práticas simples que vão te levando ali a desbloquear essas tensões. Por exemplo, liberar peito, soltar mandíbula. Isso não precisa ir para lugar nenhum. Pode fazer, faz em casa, sabe? Você fazer uns alongamentos, sabe? Você começar a meditar. Nada disso. Ontem eu ri tanto, até mandei passando a piadinha lá do cara dizendo assim, né, qual é o preço de ir pro céu e pro inferno, né? Tipo, para ir pro céu, né? A graça é de graça, rezar é de graça, conversar com Deus é de graça, tudo é de graça, né? Ir pro inferno, né? Vai pro bar, paga, puxa, tudo pago, né? E é mais ou menos isso. A gente não precisa pagar, não precisa ir lá. Cara, a gente pode fazer em casa, sozinho. De vez em quando para e sente onde no teu corpo está mais tenso. Vai lá, faz uma massagem, faz um carinho, respira levando ar para aquele lugar, solta aquela musculatura. Aí você está sentindo, que tu sente que sente. Está sentindo aquilo ali, tu sente que tu sente aquilo ali. Esse é o começo. É a gente começar a sentir. Se a gente sentir no corpo, esse emocional que foi reprimido começa a ser liberado. Não é nada do outro mundo, não, né, gente? É uma coisa simples. Quem já fez o Reforme-se aí sabe. É uma gotinha por dia, não é muita coisa, né? Não é uma mega coisa. Só que tu faz um negócio desse tamanho, o resultado é monstruoso. Né? O resultado é monstruoso, né? Porque, olha, essas coraças, elas também guardam potência de vida, né? Então, quando você está ali todo incrustado, a tua potência de vida, ela está travada, sabe? É como se parece um carro que está ali na primeira marcha, ele vai até um certo ponto, você precisa colocar outra marcha para ele desenvolver, né? É mais ou menos isso. Então, as couraças, elas meio que restringem a gente dentro daquele cubículo, sabe? Imagina se a borboleta não saísse nunca do casulo. O casulo é uma couraça da borboleta. É mais ou menos isso, né? Então, a nossa sensualidade, sexualidade, criatividade, amorosidade, coragem, tudo está aprisionado, tudo está abafado nessas couraças. Tá? Então, o nosso corpo é um território, né, minha gente? É um território, está cheio de muro ali, separando tudo, né? A gente precisa sentir, a gente precisa escolher, a gente precisa vibrar. Né? O corpo ele é feito disso, né? Beleza, meu povo? Mais alguma dúvida? Então, obrigada para vocês. Se tiver, pode mandar depois, se vocês quiserem a tabelinha. Quem não achar, pode mandar a tabelinha que eu passo para vocês. Esse resuminho aí é muito legal, tá?
ainda não fez o reforma, se faça que vocês vão curar muito dessas coisas aí. Tchau, tchau.